Fiquem agora com um resumo do próximo capítulo da novela mexicana Sortilégio. Mas antes, para ficar por dentro de tudo que se passa na novela, deixe seu like e se inscreva-se no canal. Helena diz a Porfírio que quando conheceu o filho dele, estava casada com outro homem, mas se apaixonaram e ela ficou grávida e fez seu marido acreditar que a filha era dele. Mas na verdade era de Cristóvão mesmo, e então deu à luz a gêmeas, Sandra e Maria José. E ele foi e teve outra filha, essa sim, do seu marido Pedro. E aí Cristóvão voltou, e ela já não aguentou mais, vivendo ao lado de Pedro, e o abandonou, levando apenas Sandra. Mas ela morreu. Helena fala que Ulisses sequestrou Maria José e fez eles acreditar que era Sandra. Porfírio diz que ela está mentindo e essas moças não são filhos do seu filho, não são suas netas. Porfírio se sente mal. Helena jura que sim, e era. Porfírio pede que ela saia. Helena procura por ajuda. Vitória e Kátia continuam no hospital, esperando por notícias de Fernando. Alessandro pede para elas irem descansar em casa, tomar um banho, pois não adianta ficar ali no hospital. O médico avisa que fizeram a tomografia e não será necessário outra operação, mas Fernando sente muita dor. Porfírio diz a Isaías que não sabe o que pensar e Helena é uma mentirosa, mas quer acreditar que não está sozinho no mundo e que o que ela diz é verdade. Alessandro diz a Fernando que ele vai ficar bem. Kátia chega em casa e abraça seu cachorro. Vitória vai ao quarto descansar um pouco, mas ainda está morrendo de tristeza. Ezequiel pergunta a Alessandro de Fernando. Alessandro diz que ele segue mal. Bruno fica sabendo por Roberto que Raquel encontrou Ulisses morto no apartamento. Bruno, descarado, diz que seguramente Ulisses tirou a vida e não há dúvida que foi ele quem sequestrou a Maria José. Alessandro está dormindo. Maria José vai ao quarto dele e o cobre com cobertor. Helena diz a Jorge que disse para Porfírio o que tinha que dizer. Jorge diz que ele não deve ter acreditado. Jorge diz que se não conseguirem o dinheiro, vai ir embora dali sozinho. Bruno avisa Jorge que já encontraram o corpo de Ulisses e a polícia vai investigar. Bruno diz que eles não vão encontrar nada, pois limpou tudo lá. Alessandro diz a Bruno que ou ele vai embora da casa ou acusa de abuso de menores por ter colocado vídeo de Kátia na internet. Bruno diz que não teve nada a ver com isso e ele não tem direito de expulsá-lo. Alessandro diz que já denunciou Mateu e ele vai falar tudo. Alessandro manda o demônio do irmão ir embora dali. Vitória já está querendo ir ver Fernando depois de ter dormido um pouco. Hernan diz a Alessandro que cedo ou tarde, Fernando terá que saber a verdade. Fernando começa a acordar. Alessandro diz a Fernando que o impacto que a coluna dele recebeu provocou uma séria fratura e, como consequência, uma parte do corpo dele está paralisada. Fernando sofre. Hernan diz que por enquanto ele não poderá mexer as pernas, mas isso não é definitivo. Fernando fica chateado. Vitória diz que vão buscar os melhores especialistas para reabilitá-lo e não se importa. Ela diz que o ama sempre, e nem se ele quiser se afastará dele. Hernan fica incomodado. Bruno pergunta a Maura se Fernando está paralítico. Maura diz que o assunto de Kátia deu mal. Fernando descobriu tudo, foi reclamar Mateu e só sabe que ele está muito mal. Maura diz a Bruno que se a polícia encontrar Mateu, ele vai soltar toda a fofoca sobre eles. Ela diz que já não quer mais brigas e problemas. Bruno diz que está completamente limpo no assunto de Maria José e ninguém pode provar que ele esteve no rolo. Bruno diz que vai localizar o Mateu. Bruno diz a Maura que quando Maria José recuperar memória, vai se lembrar de tudo e ela vai estar frita. Hernan aceita receber Fernando na clínica dele para os tratamentos com os especialistas. Maria José fala de sua mãe para Pedro. Pedro diz a Maria José que amou Helena muito, mas ela partiu seu coração quando a abandonou e levou Sandra e ficou sabendo que ela estava com um homem lindo e se viam quando ele estava no trabalho e no princípio deu medo, mas entendeu ela. Maria José diz ao pai que Helena tinha que ter sido sincera com ele, falado com a verdade. Pedro diz que era um pobre diabo e segue sendo medíocre. Maria José diz que ele é bom, inteligente, com um grande coração. Pedro, chorando, diz à filha que a mãe dela tinha ambições e queria uma vida melhor, e doía na alma dele não poder satisfazê-la. Maria José pergunta ao pai se gostaria de voltar a ver a Helena. Pedro diz que não, porque ela continua sendo linda, e não, é melhor ela nem ver ele como ele se converteu. Maria José diz ao pai que dói muito saber do que sua mãe fez com ele e o abraça. Alessandro e Vitória chegam em casa. Ezequiel diz que Raquel está bem. Vitória fica sabendo da morte de Ulisses e fica chocada. Vitória vai ao quarto de Raquel. Raquel chora e diz à mãe que Ulisses se matou. Vitória diz a Raquel para fechar esse ciclo da vida dela sem ele. E dói, mas já não pode se fazer nada.
Bruno dá o número do celular de Mateu a Eric e pede que o procure e o mate, pois a polícia está o procurando, e se o encontrarem, vão se meter em muitos problemas. Eric diz que já fez muitas coisas para eles, mas isso de matar uma pessoa não. Bruno pede que ele faça. Eric pergunta por que Bruno não faz. Bruno oferece $500 mil a Eric para cometer o assassinato. O detetive conversa com Alessandro e Maria José. O detetive pergunta a Alessandro como sabem que foi Ulisses quem sequestrou a Maria José. Alessandro diz que o especialista em sequestro o disse que tinha sido obra de gente perto da família e tempos depois entregaram Sandra em coma, que foi ex-noiva de Ulisses. O detetive diz que isso não é o suficiente para suspeitar dele. Vitória visita Fernando no hospital. Ele não está cômodo na clínica de Hernan. Vitória diz que ele esteve pendente dele o tempo todo. Fernando diz que Hernan faz isso por ela, não por ele. Kátia vai ver o irmão. Ele diz que está mal e não consegue acreditar que não voltará a caminhar. Kátia diz que ele voltará, mas precisa ter ânimo. O detetive pergunta a Alessandro quem acusou Ulisses do sequestro de Maria José. Alessandro diz que seu meio-irmão, Bruno Lombardo, e a mãe de Maria José, Helena. Alessandro pergunta de Mateu. O detetive diz que continuam procurando por ele. Bruno diz a Maura que Mateu vai deixar de ser uma preocupação para eles e ele será morto. Bruno diz a Maura para se dar conta que ela fazendo o que fizer jamais voltará com Alessandro. Lisete vai no centro Luz de Vida ser madrinha de Lete, sua melhor amiga, e irá pagar o transplante da moça. Alessandro vai no hotel que Bruno está. Bruno diz a Alessandro que vai se desfazer dele. Alessandro diz que ele pode fazer, mas agora não, e não veio sozinho. O agente Ortiz diz a Bruno que precisa fazer umas perguntas para ele. O agente faz perguntas a Bruno. Bruno diz que não ameaçou Ulisses de denunciá-lo, e pode ter sido Helena ou Kruger, que o avisaram. O detetive pergunta o que Ulisses ganharia sequestrando a esposa do senhor Lombardo. Bruno diz que ele tinha tudo perfeitamente calculado, e quando Ulisses viu que Sandra estava tão metida nas drogas, soube que o avô não ia herdá-la nessas condições, por isso sequestrou Maria José. Bruno diz que nunca imaginou que Ulisses faria o que fez. O detetive diz que Ulisses morreu pelo tiro de uma arma de frente. Bruno questiona se foi suicídio. O agente diz que às vezes os feitos não são o que parecem. O agente diz a Alessandro que se matar uma pessoa pela frente e limpar muito bem, tirando as impressões digitais, pode parecer qualquer coisa. O detetive percebe que Alessandro e Bruno não se dão bem. Alessandro diz que Bruno fez da sua vida impossível, sempre, e é capaz de qualquer coisa. Vitória diz a Fernando para se mudar para sua casa quando receber alta e começar os tratamentos. Fernando agradece, mas diz que não quer. Vitória promete visitá-lo sempre na casa dele. Maria José vai ao chalé de Raquel e a encontra caída no chão, chorando muito. Raquel diz que amava Ulisses de verdade e sabe que tudo o que dizem dele são mentiras e ele nunca sequestrou. Maria José diz que ela deve ter razão e queria se lembrar. Raquel pede que ela faça e pense nisso. Maria José diz que não se lembra de Ulisses e teve sonhos com um bebê e um homem e acha que sonhou com seu sequestro. E era um lugar amplo e uma mulher gritava. Raquel diz que certeza que essa mulher era Maura e ela levou nesse dia para ver uma casa. Maria José não sabe o que Maura gritou naquele dia. Paula agradece a Gabriel pela comida deliciosa daquele restaurante que a levou. Ela diz que há muito tempo não a convidavam para nenhum lugar. Bruno diz a Maura que não pode permitir que Alessandro e a prostituta da Maria José saiam bem nisso. Maura diz que não há nada que eles possam fazer e talvez seja o momento de aceitarem que perderam. Bruno diz que podem fazer algo. Maura diz a Bruno que ele a meteu nisso. Bruno pede que ela não seja histérica, pois aceitou de boa vontade. Maura não entende porque tudo saiu mal. Bruno diz que ela pode se salvar ainda. Maura diz que se cair, ele também cai com ela. Mateu liga para Maura. Maura coloca o telefone no viva voz para Bruno ouvir. Mateu pede dinheiro a Maura porque a polícia está atrás dele e se for pego vai dizer tudo o que sabe. Bruno dá um sinal para Maura enrolar o canalha. Maura e Bruno irão se encontrar com Mateu às 2 da manhã na Praça das Mercedes. Bruno diz a Maura que ele e Eric irão no carro dela. Bruno liga para Eric e diz que Mateu falou com Maura e já tem o lugar e a hora que ele vai morrer. Emiliano pede a Maria José para ver Porfírio, pois nesse momento a necessita muito. E Helena disse que ela é neta de Porfírio, de verdade, e que é filha de Cristóvão. Maria José fica confusa. Vitória diz a Filipa que Fernando não quis vir à sua casa e o vê com muito medo de não voltar a andar. Filipa diz que é questão de tempo para Fernando melhorar. Alessandro pergunta a Maria José o que quer fazer. Maria José diz que sente muita pena de Porfírio.
Já de madrugada, Mateus está indo com seus amigos ao encontro com Maura. Maura está no seu carro, morrendo de medo. Bruno e Eric estão do outro lado. Bruno diz a Maura que tudo ficará bem. Mateus chega no carro de Maura. Maura entrega um envelope de dinheiro para o loiro. Mateus vai andando, contando o dinheiro. Os amigos dele estão lá atrás. Bruno dá um tiro em Mateus, o eliminando. Maura grita com o barulho do tiroteio e morre de medo de ser atingida. Bruno mata os amigos de Mateus. Eric acaba sendo ferido no meio do tiroteio, mas Bruno o deixa na mão e diz para ele ir pro inferno e se resolver como puder. Eric tenta atirar em Bruno, mas desiste. Maura reclama com Bruno por ter feito isso e estavam atirando na sua direção. Bruno manda ela calar a boca. Maura chega em casa desesperada e diz a Bruno que ele matou todos aqueles e está louco. Bruno diz para ela não dizer burrices. Maura diz que quer voltar para sua vida normal e parte para cima de Bruno, o chamando de monstro. Bruno manda ela aguentar e a enforca. Maura diz que odeia o canalha. Eric chega na casa do seu compadre, ferido, e pede ajuda pois vai morrer. Já no outro dia, Alessandro diz a Maria José que amanhã que forem a Toluca não quer que ela veja a mãe dela, nem que ela veja o filho deles. Agente Ortiz chega na mansão Lombardo e avisa Alessandro que o corpo de Mateus foi encontrado com 2 tipos e morreram no tiroteio essa madrugada. Ortiz diz que amanhã viajarão com ele para Toluca. Alessandro diz que vai levar sua mulher e seu filho. Fernando é examinado pela fisioterapeuta. Irene ajuda Fernando. Júlia coloca um esparadrapo em Eric para fechar a ferida dele. Eric está a ponto de morrer de dor. Alessandro avisa Fernando que amanhã irá a Toluca, pois a agente Ortiz quer falar com Helena e irá aproveitar para levar Maria José e Tony até Porfírio. Vitória diz a Filipa que Fernando já está fazendo as terapias. No dia seguinte, Alessandro e Maria José chegam à fazenda de Porfírio. Alessandro avisa Emiliano que Fernando teve um acidente, quebrou uma perna e está fazendo terapias. Emiliano se preocupa e quer ver o sobrinho. Agente Ortiz chega à fazenda de Helena. Ortiz se apresenta e diz a Helena que vieram fazer umas perguntas. Os detetives fazem perguntas a Helena em relação ao sequestro de Maria José. Helena diz que confundiu as filhas, pois quando a entregaram sua filha estava em coma e disseram que era Sandra. Helena diz que Ulisses foi quem avisou que encontrou Sandra nesse estado e a buscou, mas nunca pensou que Ulisses tinha sequestrado, para se passar por Sandra. Ortiz pergunta a Helena se voltou a ver Ulisses ou telefonou para ele. Helena diz que não fez isso. E nem sequer uma ameaça para Ulisses. Ortiz pergunta quando o Dr. Kruger volta do congresso. Helena diz que acha que em 2 semanas.